O que é a temperatura? Vai! Mede o grau de agitação das moléculas. Sim, sim. Então, quando eu tiver com calor, assim, a temperatura estiver muito alta, eu posso dizer que as moléculas estão agitadas? O mais adequado, quando tu tá com calor, o teu organismo está falando para ti, olha, tá com dificuldade de perder calor, de jogar a temperatura, de baixar a temperatura do teu corpo. Então seria mais adequado falar que a vibração das moléculas em volta do meu corpo está demasiadamente grande. Aí o teu corpo não consegue liberar o calor dessas moléculas e tu sofre essa sensação que popularmente chamamos de calor, né? O correto seria: estou com dificuldade de perder energia térmica. Meu Deus. Certo? E a mãe manda merda e tu não consegue se comunicar. Então no dia a dia tu fala, estou com calor. Embora agora você saiba que calor é energia térmica em movimento que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso, acompanha aqui, acompanha aqui. Tem que olhar para mim que vem quando eu dou aula. É um cretino, professor, né? Obriga ou não olhar para ele. Quanta gente... Ó, isso foi uma exceção, que a moça estava machucada, tá? Porque na minha sala sempre saiu de cada vez e quando dá desespero, eu já falo, ó, tu, depois dele, é automático. Chegou um cara do banheiro, aquele que eu já autorizei já pode ir sem nem me perguntar, beleza? Certo? Quem é que é depois dele? Ninguém, coisa boa. Não me enrola. Então beleza, nós tem que chegar, pode ir automaticamente. Ó, o negócio é o seguinte, sabendo que temperatura mede o grau de agitação das moléculas, calor, energia térmica em movimento ou em trânsito, maior para menor, equilíbrio térmico. Quando dois corpos atingem a mesma temperatura, isto que é entrar em equilíbrio térmico. Quando eu falo energia térmica, um corpo tem mais energia térmica que outro. Eu só estou dizendo que as moléculas de um estão vibrando mais, tem mais temperatura. Então energia térmica é energia relacionada à temperatura. Parece um Wolverine. Wolverine não, não daquele cara. Predador. Energia interna. Isso aqui é delicado. Isso aí é delicado. Eu acho que eu só vou poder te dizer o que é energia interna, de verdade, quando eu começar a estudar os gases com vocês. Aí vai ficar bem claro o que é energia interna. Por enquanto vamos falar o seguinte, ó. Se dois gases, mesmo gás, mesma quantidade, um está mais aquecido que o outro, eu vou poder dizer que o gás mais aquecido tem mais energia interna, porque o que compõe o gás são as próprias moléculas vibrantes. Se o cara tem maior temperatura, as moléculas estão vibrando mais. Então tem mais energia interna. Porém, olha como energia interna e energia térmica são diferentes. Se eu tenho dois gases, dois botijões com gás, estão na mesma temperatura, só que um deles tem mais gás do que o outro. Ou seja, um tem 1 mol de gás, o outro tem 2 mols de gás. Qual desses dois botijões tem mais energia interna? Ou será que a energia interna é a mesma, já que a temperatura é a mesma? O botijão que tiver mais moléculas dentro não vai ter mais partículas vibrantes? Embora a vibração de cada partícula seja a mesma, porque a temperatura é a mesma, o cara que tem mais moléculas vibrantes, então tem mais energia interna, embora a energia térmica seja a mesma, já que eles têm a mesma temperatura. Tudo bem para vocês? Ainda não? Eu vejo pelos rostinhos de alguns que não. E é natural, eu só não posso fazer 1000 vezes, né? 3 vezes dá. Então olha só. 1 litro, aliás, 1 litro não, eu prefiro mol, porque mol a gente está contando quantas moléculas tem, né? Vocês lembram quanto é que é 1 mol? 6,02 coisas. Eu digo coisas porque as pessoas deliram que mol é só para molécula, não sei onde é que saiu isso. Mol é que nem dúzia. Uma dúzia tem quanto? 12. 1 mol tem esse aqui, ó. 1 mol de pessoas não cabe no planeta Terra, não cabe. Mesmo amontoada, não dá. 1 mol de pessoas, então o tamanho é um número. Para tu sacar o que é um mol, eu uso sempre essa borrachinha aqui, ó. Já usei com vocês essa borrachinha aqui? Para explicar o que é um mol. Ligo para a Faber-Castell, é que nem a da outra sala, igual, a mesma borracha, isso deve ser um sinal. Liga para a Faber-Castell, pede, Faber-Castell, me vê 1 mol de borrachas, entrega aqui na ilha de Florianópolis. Quanto? 1 mol. Para quando? Não, pode ser daqui a 1000 anos, não tem problema. Porque primeiro, para fabricar 1 mol dessas borrachas, se tu contratasse todas as fábricas do mundo de borracha, demoraria anos e anos de produção, supondo que a Terra tivesse matéria-prima para isso. Quando chegasse o carregamento,
e fosse descarregar na ilha, ia cobrir toda a ilha de Santa Catarina, de norte a sul, de leste a oeste, com mais de 1 metro de camada de borracha. Estáis entendendo o que é um mol? Um mol é um número gigantesco que o teu cérebro não tem capacidade de processar, porque é um número muito grande. Mas é que nem 1 dúzia, só que é um pouco maior. Certo? Beleza? 1 mol. Aqui eu tenho 1 mol. Tudo bem? Mesmo gás. Que gás, professor? Vamos colocar ácido sulfídrico, porque tem cheiro de ovo podre. Cheiro de pum. É ácido sulfídrico. 1 mol, 2 mols no estado gasoso, tá? Só que aqui tá 30 graus e aqui tá 40 graus. A pergunta é, aonde tem maior energia térmica? Energia térmica tem a ver com o que, galerinha? Quem é que tem a maior temperatura? O segundo, então o segundo, vou botar nome, né? A e B. Então é o B. O B tem mais energia térmica. Quem é que tem mais energia interna? Por incrível que pareça, o B. Porque apesar de ter o mesmo número de partículas, como essas partículas estão mais agitadas, elas têm mais energia. Tudo bem para vocês? Porém, olha o que eu vou fazer para distinguir, porque assim o cara pode pensar que energia térmica interna é igual. Para desconectar isso, eu fiz um outro exemplo para vocês. Eu tinha feito mentalmente, agora estou fazendo, desenhando aqui. 2 mols, 30 graus. Poderíamos dizer que a energia interna agora é a... Desculpa. A energia térmica. É a mesma porque a temperatura é a mesma. Pode fluir calor de um lado para o outro? Pode. Não, porque eles estão em equilíbrio térmico. Olha como tem que estar térmico. Tudo básico que nós estamos discutindo. Porém, já que esse cara tem o dobro de baguinhas vibrantes, se eu fosse somar a energia cinética dessas baguinhas, que é a energia interna, quem que teria mais energia interna? O B, porque ele tem mais mols. Tu vê, eu te falei que talvez só no estudo dos gases tu fosse entender no fundo do coração o que é energia interna. Aí eu dei uma palhinha, a galera não satisfez, eu gastei um pouquinho mais de tempo indo um pouquinho mais a fundo. Mas não quer dizer que agora esteja no teu coração. Agora já sei que energia térmica e interna já está bem distinto no meu coração. Só se tu for um gênio. O normal é que tu tem que fazer exercício, vai evoluir a aula, nós vamos voltar a falar disso no estudo dos gases e aí no final do ano já vai ter uma consciência bem legal da diferença entre energia térmica e energia interna. Se o ar tivesse 40 graus no caso. Aí nós teremos que fazer uma conta para poder verificar quem tem mais energia interna. A conta é, já que tu me desafiou, né? A conta é 3 meios de nRT. Ou seja, eu tenho que saber a temperatura e o número de mols. Provando que energia interna tem a ver com os dois, como eu disse. Gostei de ver, garoto. Vem na tampa a tua pergunta. Muito bom. Ô, galerinha! Professor, manda. Mas como é que fica a definição então de energia térmica e energia interna? Eu entendi assim, mas como eu posso fazer uma definição para lembrar da coisa? Energia térmica é a energia relacionada à temperatura de um corpo. Energia interna é a soma das energias cinéticas das partículas que compõem o corpo. A soma da... Certo? Olha que legal. Na verdade, talvez o ideal seja que tu fizesse uma leitura da apostila que fala isso e depois um resumo da apostila. Certo? Essa é uma boa técnica, de repente, para aprender. Se o cara é bem ágil, ele já pode ir tomando anotação na aula, certo? Mas é perigoso que enquanto o cara está anotando uma coisa, na hora que eu vou discutir outra, escape, certo? Mas cada um tem um jeito de aprender. Descubra o seu.